Olá, bem-vindo a mais esse vídeo. E no vídeo de hoje eu quero estar comentando um pouquinho sobre o comentário de um cidadão que colocou assim: existe judeu cristão? Judeu é judeu, cristão é cristão. Então eu vou dar a minha opinião acerca disso. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, assine as notificações. Na descrição deste vídeo você vai encontrar meu curso de grego e crítica textual juntos. Encontrará também um bacharel em teologia, num valor acessível. E vamos a mais este vídeo. Existe judeu cristão? Judeu é judeu, cristão é cristão. É interessante o comentário dele, porque ele acha que o cristianismo ele surgiu assim, do nada. O cristianismo surgiu do nada. Você tinha os israelitas, né, quando você pega a Bíblia hebraica, quando você pega a Bíblia hebraica, ou o Antigo Testamento traduzido em língua portuguesa, na versão que você preferir, você tem a história de quem? Do povo israelita. Num dado momento, esse povo ele é dividido em dois. 10 tribos vão para o norte, 2 tribos ficam no sul, as 10 tribos desaparecem, as 2 tribos do sul ainda permanecem por mais tempo. E ali surge a nação judaica em si, em Israel. E aí você tem em Jerusalém os judeus e por aí vai. Então você tem os judeus. E aí você tem uma noção de religião e nacionalidade juntas, né? Então você tem uma pessoa que é da tribo de Judá, que é judeu, mas você tinha os danitas, que vêm da tribo de Dan. Você tem os benjamitas, que vinham da tribo de Benjamim. Então você tinha as tribos, essas tribos, claro, desaparecem, e você tem os judeus que são da tribo de Judá. Então judeu é aquele que faz parte da tribo de Judá, que é a tribo restante das outras 12 tribos. Até aí tudo bem. Então assim, judeu é judeu, ele nasce judeu. Ele nasce por ser descendente de judeu. Por ter mãe judia, por ter pai judeu, não tem problema. Hoje, judaísmo ele é uma religião. Então sim, se você pensar no judaísmo como uma religião em si, apenas, ou você é cristão, ou você é judeu. Bom, aí nesse caso estará correto. Só que se você pensar em judeu como nacionalidade, você pode ser judeu e você pode se converter ao cristianismo e não deixar de ser judeu. Primeiramente porque os primeiros discípulos, o próprio Jesus ele era judeu. Os primeiros discípulos ele eram judeus. A primeira geração de cristãos eram praticamente todos judeus. Os gentios vão entrando posteriormente em tempos depois da fundação do cristianismo em si. Porque o cristianismo em si ele é uma seita judaica. O cristianismo é uma seita judaica. O cara que se convertia o cristianismo ele era só mais uma seita entre outras. Você tinha o cristianismo, você tinha o judaísmo, você tinha os fariseus, os saduceus, né? E entre outros grupos, zelotas e por aí vai. Você tinha vários grupos lá em Israel. Grupos judeus mais voltados para o helenismo, judeus mais voltados para a tradição judaica e para isso e aquilo. Então você sempre teve isso aí. E o cristianismo ele surge como uma dessas seitas. Tanto que o conceito de Messias ressuscitado é um conceito judaico. Jesus Cristo morreu numa cruz para salvar a gente dos nossos pecados é um conceito estritamente judaico. Não é um conceito pagão. Que o cara morre lá. Não. É um conceito estritamente que vem da Bíblia, que vem dos judeus. Então, é possível você hoje ser judeu e ser cristão? Bom, se você nascer lá em Jerusalém, você vai ser, e se tiver pai e mãe judaico, você vai ser da nacionalidade judia, dos judeus. Beleza? E aí você pode se converter ao cristianismo, mas você não deixa de ser judeu. Agora sim, a gente pode mesclar o judaísmo moderno com o cristianismo moderno? Aí são duas coisas diferentes, porque tanto o judaísmo desde a época de Jesus quanto o cristianismo da época de Jesus, eles se modificaram com o tempo. O cristianismo, com o passar dos séculos, ele tentou se afastar do judaísmo. Ele se afastou, ele foi se afastando, né? Ele lutou para se afastar. Então, aí você tem duas religiões distintas, mas nas raízes, na origem, na base de pesquisa, o cristianismo vem do judaísmo. É uma seita judaica. E não adianta chorar não, é só ele ler história.
É só você não precisa nem ler livros de história, é só você ler os 4 evangelhos. Se você ler os 4 evangelhos, se você ler Paulo, Paulo fala: eu sou judeu, fariseu, benjamita, bichão da goiaba, estudei com não sei quem, papapá. Isso aí é um cara que é um estrito judeu. E mesmo depois da morte de Cristo, ele ainda ia lá sacrificar lá no templo lá. Então, olha que doido. Olha que doido. Então, Paulo, ele continuou sendo judeu, ele não deixou de ser judeu. Ah, agora eu sou gentil porque aceitei o cristianismo. Não. Ele continuou sendo judeu e ele aceitou Cristo. Porque ser cristão é aceitar que Cristo é o Messias. Independente da religião que você for. Se você aceita que Cristo é o Messias, você é um cristão. E você pode chamar ele do jeito que você achar melhor. Yeshua, Jesus. Você aceitou ele, acredita que ele morreu, ressuscitou e que ele vai voltar um dia, você é cristão. Ah, mas meus avós eram judaicos, eu quero usar kippah, eu quero fazer isso, eu quero fazer... Faça. Olha a minha cara de preocupado. Mas se você crê que Cristo é o Messias, você é cristão. Ah, mas eu tenho todo o arcabouço da minha família, dos meus antepassados, porque 1/6 da população brasileira, por exemplo, 1/6 da população brasileira é descendente judeu. Todo aquele que tem nome Silva, Souza, Oliveira e entre outros, quem tiver aí a lista de sobrenomes judaicos, coloca na descrição do vídeo, por favor. Quem tem esse sobrenome são todos descendentes judeus. Por quê? Porque os judeus, eles perderam a nação deles lá com a destruição do Templo de Jerusalém, né? Perderam espaço, território. Os árabes tomaram, né? Os árabes tomaram. Roma fez a diáspora dos judeus de novo. E o que acontece? Os judeus, eles foram espalhados pelo mundo. E aí eles vão viver em várias nações, Holanda, Alemanha, Portugal, Espanha. E os judeus estavam sofrendo perseguição durante a certa forma da Idade Média. E aí onde que eles se esconderam? Rei de Portugal, cara. Isso é história, tá? O rei de Portugal, bichão, esperto, falou assim: eu tô precisando de gente, porque Portugal é um ovo, não tem ninguém. Metade de Portugal não é plantável. E ele sempre teve poucas pessoas, né? Por mais que seja uma nação independente, sempre teve problemas de pessoas. Então ele falou: estão querendo matar os judeus. Eu tô precisando de gente. Os judeus são cheios da grana. Ele fez o quê? Ele aceitava os judeus conquanto que eles bancassem as navegações. Então, a descoberta do Brasil tem influência direta. E aí nego vem dizer que o português é burro. Não, cara, o português, aquele rei de Portugal foi esperto. Tava todo mundo banindo os judeus dos seus países. E ele tava aceitando. Aí falou: não, pode continuar sendo judeu aí, a gente vai lá o negócio, cristão novo, pá. E aí, mano, surgiu, acho que os cristãos, os judeus sefaraditas, né, um tipo de judeu aportuguesado. E graças a isso, o Brasil houve dinheiro para que o Brasil fosse descoberto, para que Portugal fosse uma potência marítima. Isso tudo por influência do judeu. Então, de certa forma, nós no Brasil somos descendentes de judeus. Temos influência judaica, né? Então, não dá para bater, para falar isso. Não, Então, assim, eu quero voltar para minhas raízes judaicas. Volta, mano, seja feliz. Mas se você entende que Cristo é o Messias, você é cristão. Mas ninguém está impedindo você de você deixar as suas raízes. Hoje, se um judeu lá em Jerusalém, com a recuperação do Estado de Israel, se ele decidir se tornar cristão, ele não precisa parar de vestir o kippá dele. Não, ele pode tranquilamente. Se ele aceitou que Jesus Cristo é o Messias, Salvador dele, que ele vai voltar, meu amigo, é cristão. Porque eu certa vez estava conversando com um cara e isso me incomodou demais, cara. Me incomodou demais. O quê? O cara chegou e falou: não, eu não sou cristão. Tá bom, você não é cristão, o azar é seu, mano. Você não paga suas contas, eu sou e seja feliz. Aí daqui a pouco o cara me cita o Apocalipse. Aí eu falei: ô, rapaz, você acabou de citar o Novo Testamento, você tá me dizendo que você não é cristão? Eu não creio em Jesus. Você não crê em Jesus? Mas eu creio em Yeshua. Vontade de bater nessas figuras, vontade, sabe assim, de pegar, vontade de bater no cara, vontade, sabe? O cara crê no Messias e vai dizer que não é cristão, porque o cristão é aquele que crê no Messias. Inicialmente,
a única diferença na primeira geração de cristãos, qual que era a diferença entre um judeu lá do primeiro século e um cristão do primeiro século? Qual que era a diferença? É que um acreditava que o Messias ainda viria. E o outro, o cristão, acreditava que o Messias já veio, morreu na cruz e era Jesus. Essa era a única diferença. É claro que com a entrada de gentios e com a entrada de muitos gentios posteriormente, houve uma mudança, né, na abordagem com relação ao judaísmo do cristianismo. Você tem um afastamento do cristianismo do judaísmo. Mas o cristianismo é uma religião que vem dessa fonte. Entendeu? Então, é isso, cara. Você não usa o Antigo Testamento nos sermões da sua igreja? Uso. Então, isso aí é transmitido via judeus. Ah, mas eu sou cristão. Não. Os judeus do primeiro século mostravam Cristo através do Antigo Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento escrito ainda, não tinham os 4 evangelhos escritos ainda. Eles apresentavam Jesus lá no Antigo Testamento. No que a gente chama de Antigo Testamento, né? Lá na Bíblia Hebraica. Então, é isso, cara. É isso. Um abraço a todos. Deus abençoe seus estudos. Não se esqueça, na descrição do vídeo tem um bacharel em teologia, tem meu curso de grego e vamos e fui.